trabalho realizado para salvar as obras. Bom, nós estamos num dos pontos icônicos dessa enchente, da calamidade que nós vivenciamos, porque o centro histórico de Porto Alegre tem, nessa praça e nestes prédios e no Margs, né, um cartão postal na nossa capital, certamente uma das imagens que mais foi vista no período da enchente e que tocou no museu, não apenas na sua estrutura, mas inclusive no seu acervo, embora tenha havido uma dedicação enorme dos nossos servidores aqui do museu até o último instante possível para poder salvar as peças que estavam no acervo, que ficava no porão do prédio, para resgatá-lo. Salvaram muitas coisas e, em seguida que puderam entrar novamente no museu, tiraram essas obras de arte, começaram o processo de restauração. Então, a volta do museu agora, para ser visitado, para que as pessoas possam por aqui circular, é um reencontro, né, com o museu, seu propósito, que é fazer essa arte acessível, trazer para a população o acervo não apenas gaúcho, de artistas gaúchos, mas tantas outras obras de arte que contemplam o nosso acervo do museu. E também, claro, mais uma vez, conectar os gaúchos com esse momento histórico, porque aqui está se contando também um pouco da história dessa enchente, dos seus impactos, né, como é que ela foi vivida, percebida, sentida. Acho que é uma visita importante para cada um daqueles que puderem vir ao Margs. O Ministério da Saúde vai distribuir mais de 1,5 milhão de vacinas contra a Covid-19. Todos os estados e o Distrito Federal vão ser contemplados. Esse lote fez parte de mais de 8 milhões de doses que foram adquiridas para manter os estoques do Sistema Único de Saúde, abastecidos por até 6 meses. Essa é a primeira vez que a vacina Serum vai ser entregue aos estados. Diferente das outras, ela vai ser aplicada em pessoas a partir dos 12 anos. Essa faixa etária foi aprovada pela Anvisa. Dezembro chegou e com ele as preparações para as festas de final de ano. Com os gaúchos procurando produtos para ceia e comemorações, o comércio de alimentos está reunindo esforços para atender a demanda. Um pão natalino recheado com castanhas, nozes, amêndoas e frutas cristalizadas. Esse é o Stollen, uma receita alemã feita com produtos locais. É vendido o ano todo, mas perto do Natal ele faz mais sucesso na banca especializada em empório e vinhos, no Mercado Público de Porto Alegre, junto com outros produtos lembrados pela clientela nesse período. As frutas secas na parte da linha de importados, onde o consumo aumenta mais, né? Assim como o nosso bacalhau, nossos azeite de oliva, o Stollen, os panetones italianos também aumentam o consumo agora nesse final de ano, onde as famílias vêm buscar para a ceia de Natal, né? A equipe começa a se programar para as demandas de Natal e Réveillon na metade do ano. Eles encaminham os pedidos para os fornecedores e organizam o que será feito na produção local. Em outubro, os itens já estão nas lojas. Porto Alegrense, o gaúcho está carente disso, né? De momento de confraternizade, depois de tudo que a gente passou. Então, a tendência é que aumente bastante o fluxo e mistura tudo, né? Vem jovem, vem idoso, é a família que vem lá de fora, é o pessoal que sai daqui e vai viajar para o interior e quer levar as especiarias da casa. A banca tem mais de 100 anos e cultivou um público ao longo desse tempo. O Alex explica que, tradicionalmente, o hábito de comprar no estabelecimento passa de geração em geração. Vamos seguir em frente, já tivemos bastante desafio agora, aproveitar o mês de dezembro um pouquinho para ser feliz, né? E aqui nós chegamos no paraíso dos que gostam de se aventurar na confeitaria. Tanto os que trabalham no ramo produzindo os doces, quanto os que fazem receitas caseiras junto com a família. Semanas antes do Natal, o fluxo de clientes aumenta em 30%. É a época mais lucrativa do ano, junto com a Páscoa. Na época de final de ano, a gente brinca que é certo, assim, corante, confeito nas cores do Natal. Vermelho, verde, amarelo, pelo menos. Um branco para a barba do Papai Noel ali, canetinha para desenhar e biscoito. Então, isso é um produto que sai bastante e que tem procura para esses dois públicos, né? Para quem vai fazer para vender ou quem vai fazer para presentear. Fazer cortador de biscoito em formato de Papai Noel, em formato de estrelinha, coração.
No mercado público desde 1996, o estabelecimento sabe quais são as receitas mais procuradas nessa época do ano. E a equipe de vendas é treinada para orientar quais os ingredientes certos para o preparo. Biscoito e panetone dentro da área da confeitaria. Claro que tem muitas outras receitas e doces, né, para vender e para presentear em casa, mas o panetone ele é muito tradicional. Então a gente bate muito nessa tecla de todo mundo aqui na loja estar afinado, como é que faz um panetone, o que tem que ir no panetone para deixar ele mais macio, mais úmido, para que dure mais tempo e assim por diante. Esse ano a banca está atualizada com a moda do momento. Ele chegou aos poucos e agora já é uma das maiores tendências de doce para as festas, o pistache. Tem recheio de pistache, tem panetone com pistache por dentro, pistache de cobertura, tem mangas de recheio de pistache, a gente vende recheio de pistache a granel também, mas também tem a tradicional Nutella, o creme de avelã. Desde a abertura, o comércio possui cursos vinculados à loja, no segundo andar do mercado público. É o mercado de ideias, que surgiu principalmente da necessidade de aperfeiçoar o trabalho do público-alvo da banca. Mulheres empreendedoras na faixa dos 35 anos que sustentam a família através da confeitaria. Tem pessoas que hoje dão aula na nossa sala de cursos, que eram nossos alunos antigamente, né? Então começou fazendo o primeiro curso de trufa muitos anos atrás e hoje dá aula de como fazer trufa, de qual é o melhor chocolate. Tem muitos casos assim, isso é muito legal, né? Porque nos emociona muito ver a gente de fato impactando assim, né, na renda dessas famílias e na evolução e na formação dessas pessoas, assim, né? Segundo o presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, os últimos 2 meses do ano são muito importantes para o comércio. O aumento das vendas começa pela Black Friday e se estende até as festas. O Natal é a principal data para o varejo no Brasil. Isso tem uma expectativa, gera sempre uma expectativa muito positiva. E nós, segundo nossos levantamentos que tem feito aqui no Cindy Lojas, também estamos muito animados, né, com essas duas datas, especialmente o Natal, que é a data que mais representa para o varejo. O Natal tem um diferencial em comparação às outras datas do ano. Existe o apelo afetivo do convívio familiar. Isso se reflete no consumo. A gente sabe que ainda tem um pouco de reposição das perdas da enchente, que ainda precisam ser repostas, e essas datas com promoções que normalmente acontecem acabam sendo benéficas, né, para o consumidor fazer essas compras. Então, somando tudo isso, a gente espera realmente que o Natal seja uma data bem positiva para os varejistas e também para os consumidores, por que não, né, com ofertas muito vantajosas para eles nesse período. Apesar da situação financeira das famílias estar comprometida, o Cindy Lojas percebe que o 13º salário incentiva as compras nessa época e deixa um recado para os comércios. Prepararem bem suas equipes, né, de orientar bem, de fazer uma boa vitrine, de expor bem bonito os produtos na loja, né, para chamar a atenção, para ganhar a atenção dos consumidores que passam pelas lojas, né. A gente sabe que o grande consumo no Brasil ainda é na loja física, né, é mais de 80% dos consumidores ainda vão para as lojas físicas, né. Então é importante as lojas estar preparadas, com as equipes preparadas, né, para atender bem esses consumidores e aí sim poder realizar aquele sonho de realizar um final de ano maravilhoso para todo mundo. É isso aí que a gente espera, né? Que o empreendedor, principalmente aqueles que foram afetados pela enchente aí do mês de maio, se recupere e tenha um excelente final de ano aí em termos de negócios. A gente está torcendo por isso. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí.
Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade, para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativa e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. E olha só, gente, toda a chuva que era prevista para o final de semana, ela pode até ter vindo em alguns locais aí do nosso estado, mas pelo menos a região metropolitana não registrou tanta chuva. Mais volume na sexta-feira. E hoje, segunda, para quem é daqui da região, pode notar que fez frio em pleno dezembro. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo? A segunda-feira ainda vai registrar instabilidade em algumas regiões, como o litoral norte, norte do estado e também noroeste. Em alguns municípios, os volumes de chuva podem chegar aos 50 milímetros no dia. Além disso, por causa de uma frente fria, as máximas não vão subir muito no Rio Grande do Sul, diferente da semana passada, onde as máximas ultrapassaram os 30 graus. As mínimas registradas hoje em Porto Alegre, 18 graus, Santa Vitória do Palmar, 12 graus, Uruguaiana, 15 graus, Erechim, 15 graus e Caxias do Sul, 11 graus. As máximas chegam em Porto Alegre aos 23 graus, Santa Vitória do Palmar, 22, Uruguaiana, 26 graus e Erechim, 23 graus. Já Caxias não passa dos 21 graus. Agora vamos dar uma olhada em outras cidades. Canoas teve mínima de 17, a máxima não passa dos 24. São José dos Ausentes, mínima 11 e a máxima 15 graus. Palmeira das Missões, mínima 15, máxima 24 graus. E Piratini registra a mínima de 10 e a máxima não passa dos 20 graus, ou seja, bem friozinho para essa época do ano. Já na terça-feira, a instabilidade se espalha por outras áreas do estado. As regiões da Campanha, região sul, região metropolitana, litoral, centro, serra e também no norte gaúcho. Apesar da previsão de chuva, os volumes não vão ser elevados. Amanhã, então, Canoas terá mínima de 19, máxima de 26 graus. São José dos Ausentes, mínima de 13, máxima 18 graus. Palmeira das Missões, mínima 17, máxima 27 graus. E Piratini, mínima de 15 e máxima 22 graus. As exportações de carne de frango no Rio Grande do Sul tiveram uma alta de 16,5% no mês de novembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Porém, esse aumento é inferior à média nacional nesse mesmo período. Em novembro de 2024, os embarques do Brasil tiveram um total de mais de 465 mil toneladas. Esse número representa um crescimento de 23,2% em relação a novembro de 2023. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. E mais de um ano fechado devido à enchente, o Museu da Cidade de Mussum vai reabrir nos próximos dias. O acervo foi resgatado e restaurado em Porto Alegre pela equipe do Museu Júlio de Castilhos. Em setembro de 2023, o município de Mussum viu parte da história ameaçada pelas águas do rio Taquari. As peças do Museu da Cidade foram danificadas. A Doris esteve em Mussum na época para um trabalho de limpeza e auxiliou na recuperação do acervo. Tive contato com o Museu da Cidade, em que o acervo estava todo comprometido, ainda muito enlameado. Fizemos um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Cultura, o Museu Júlio e a Prefeitura Municipal para que o Museu Júlio adotasse esse acervo e passasse a cuidar dele, a recuperá-lo. Trouxemos para o Museu Júlio 163 peças e outras 10 peças ficaram em restauradores para o cuidado mais específico e aí um trabalho mais detalhado e mais técnico. Os objetos recuperados contam curiosidades do município. Muitos deles eram de personagens que fizeram parte da formação de Mussum. Essa bicicleta foi veículo de trabalho de um jornaleiro da cidade até 1970. O conjunto, com mais de 160 itens, foi resgatado em setembro do ano passado, quando a cidade de Mussum foi atingida pela enchente.
As peças foram higienizadas, restauradas e catalogadas e vão estar disponíveis para visita nos próximos dias no Museu de Mussum. Itens que revelam a fé do município com pouco mais de 4.000 habitantes, colonizado por imigrantes italianos. Nós temos algumas peças icônicas que são importantes na expografia que foi pensada, que é uma Nossa Senhora, por exemplo, é uma santa em madeira tratada numa técnica que chama Santa de Roca. E que ela foi totalmente restaurada pela Floresta Restauro. Nós temos peças que vão falar da religiosidade, mas que também falam dos hábitos domésticos, muito acervo em metal nós recebemos de lá, nós trouxemos de lá. As peças recuperadas foram cuidadosamente embaladas e serão devolvidas nesta semana para o Museu de Mussum. A equipe pensou em uma estratégia para que os itens não sejam perdidos caso ocorra uma nova enchente. Nós fizemos um preparativo, por exemplo, das peças que não estarão em exposição, que elas possam ser retiradas rapidamente em caso de anúncio de uma nova inundação que possa atingir o museu. E as peças de exposição serão todas afixadas nos painéis, de forma que fiquem mais seguras. Nas próximas semanas, os moradores de Mussum vão poder visitar parte da história na exposição que será remontada na cidade após um ano da enchente. A história do patrimônio da cidade que está sendo devolvida a esses habitantes. O Rio Grande do Sul está com mais de 15.000 oportunidades de emprego. Desse total, 13.000 são permanentes e outras 2.000 são temporárias. Além disso, há vagas para jovem aprendiz e para estágio. Os interessados devem comparecer a uma unidade do FGTAS com um documento de identificação com CPF e foto, ou então acessar o portal Emprega Brasil. O setor com mais vagas abertas é o da indústria, com 33%. Em seguida, vem o de serviços, com 28%, e do comércio, com 27% das oportunidades. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, não sai daí. Estamos de volta e agora vamos conferir os principais destaques do Jornal da Mix dessa manhã com a nossa colega Larissa Har. Olá, muito bom dia. Chegando com o que foi notícia no Jornal da Mix desta segunda-feira. Semana começando e a gente já fez uma ligação, literalmente uma ligação, com Roma, perto do Vaticano, lá na Itália,
Porque nesse final de semana, gente, a gente teve a nomeação do Dom Jaime Spendler. Quem é Dom Jaime Spendler? Ele é nosso arcebispo aqui de Porto Alegre, mas também é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E o que aconteceu? Nesse final de semana ele foi realmente nomeado agora cardeal aqui pelo Papa Francisco, né? Então é um desses 21 nomes indicados pelo Papa Francisco, é o único brasileiro. Então é um baita orgulho, né? O Dom Jaime, que se considera, na verdade, gaúcho, ele nasceu em Santa Catarina, mas se considera gaúcho, foi o único brasileiro indicado pelo Papa Francisco. Ele nos trouxe um pouco dos bastidores ali do que aconteceu nesse final de semana, porque além da nomeação, ele conversou muito com o Papa Francisco, né? Teve essa conversa muito próxima. E ele comentou conosco de que nesse final de semana o Papa nos trouxe muitas informações que são importantes sempre aqui para o povo do Rio Grande do Sul, porque ele disse que a gente pode contar muito com ele nesse período de recuperação do Estado depois dessa calamidade tão marcante, né, para a história do nosso Estado. E seguindo aqui na nossa editoria internacional, né, fazendo ligações com outros países, nesse final de semana também o noticiário, tanto nosso local quanto internacional, ficou muito com foco na Síria. Porque o que aconteceu lá? Depois de 50 anos de uma dinastia da família al-Assad, o atual presidente, Bashar al-Assad, foi tirado do cargo. E como é que isso aconteceu? Rebeldes tomaram ali a capital da Síria, que é Damasco, tiraram Bashar al-Assad do poder e agora não se sabe muito ao certo qual o desdobramento que isso vai ter, né? Se foi realmente um golpe de Estado, se as pessoas vão tomar realmente o poder ou se foi somente para acabar com a dinastia, né? Depois desse período de governo de mais de 50 anos. Bashar al-Assad, inclusive, é filho do ex-presidente, né? E depois foi colocado no poder para seguir aí esse período de dinastia da família há mais de 50 anos. E agora o que a gente tem? São mais de 3.500 brasileiros na Síria. O governo federal aqui do Brasil decidiu publicar uma nota dizendo que está acompanhando o desdobramento da situação no país e pediu para que os brasileiros tomem as medidas necessárias para voltar ao Brasil por conta própria, né? Porque não vai ser possível ele ter todo esse auxílio lá no país. E o presidente que foi tirado do cargo, o ex-presidente, né? Então, Bashar al-Assad está refugiado na Rússia por esse período. Ele e familiares. E essa informação, então, foi repassada, né, por diversos veículos de imprensa internacionais. E é o que a gente tem até agora de informação. E seguindo aqui, então, na nossa editoria internacional, agora para outro ponto, para a Coreia do Sul, na Ásia, porque na semana passada a gente comentou muito aqui sobre a tentativa também de um golpe de Estado, que ali caberia a implantação da lei marcial na Coreia do Sul. E essa lei marcial, semana passada até comentei aqui no Fala Rio Grande sobre o impacto, na verdade, que ela tem, né, no país, porque essa lei ela é como se fosse muito similar a uma GLO, a garantia da lei e da ordem no país. Mas é claro, muito mais severo, porque implica ali no fechamento de Congresso, por exemplo, e é realmente uma tentativa de golpe de Estado, né? O presidente sul-coreano comentou sobre isso na semana passada, esse anúncio, né, que ele gostaria de implementar no país. E no mesmo dia acabou tendo uma repercussão enorme com o parlamento sul-coreano também, que acabou derrubando no mesmo dia essa tentativa de golpe de Estado. E agora qual o desdobramento que a gente tem, né? O parlamento ainda segue pedindo a renúncia do presidente do cargo, ele ainda não renunciou, ainda não tem essa perspectiva, né? A oposição segue tendo esse pedido de impeachment para o presidente e agora a última atualização é de que ele está impossibilitado de sair do país. Teve então essa proibição, né? Isso foi uma informação divulgada por um dos funcionários do Ministério da Justiça sul-coreano a algumas agências de notícia. Então a gente vai seguir acompanhando, né? São coisas que impactam, na verdade, o mundo inteiro, porque além de questões econômicas e de relações internacionais, também tem brasileiros nesses países, né? A gente, claro, que acaba se preocupando muito com isso. Mas então, por hoje é só. Amanhã eu volto com o que será notícia na terça-feira. Até mais. E ainda falando no Jornal da Mix, nessa manhã, a doutora Carla Rinconvinsky, PhD, professora adjunta de Medicina de Urgência e Trauma na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e assessora médica da Brain